Olá, sejam todos bem-vindos. Essa criatura que vos fala aqui é o Denison Monteiro, engenheiro de controle e automação, pós-graduado em segurança do trabalho, aprendiz de segurança do trabalho, né? Porque o diploma não traz nada, quem traz aí é o tempo, né? Então estamos aqui aprendendo e hoje eu gostaria de passar para vocês aqui a minha percepção sobre PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e como isso está sendo feito por aí. Que os caras fazem um documento com a mesma sigla, mas na verdade significa papel de pão de riscos ambientais. O famoso PPRA de 200 mango, que eu vou abordar melhor nesse treinamento. Mas a ideia daqui é passar a minha ideia de como fazer um bom documento, um documento responsável, um documento que visa a saúde das pessoas, com bons métodos, bom planejamento, boa execução e bom controle, tá ok? Lembrando sempre a todos aí, né, que o nosso grupo, apesar de pequeno, está mais forte do que nunca, o QHSE, onde tem pessoas ali realmente bem intencionadas em fazer um bom debate de segurança do trabalho, ao qual eu convido vocês a participarem, né? O link está na descrição do vídeo. Beleza, minha gente? Qual é a missão de hoje? Eu ficaria imensamente feliz se eu soubesse que esses 6 itens foram atendidos com essa pequena apresentação, né? Claro, a gente não tem aqui a pretensão de formar profissionais com proficiência perfeita na elaboração do PPRA, não é isso, né? Mas passar o feeling, o sentimento do que é um PPRA, né? Então, eu gostaria muito que vocês, com esse vídeo, entendessem o que é de fato um PPRA, não só pronunciar a sigla, né? Principalmente no sentido de que é um programa de prevenção, esse PP, não papel de pão, como se vê por aí, não é um papel de pão de riscos ambientais, mano. É um programa de prevenção e existe uma diferença muito grande sobre isso. A importância disso numa empresa, né? Aonde que você deve utilizar o PPRA? Quando você deve consultar um PPRA? Para que serve isso, além de mostrar para fiscalização? Isso é o que menos importa, se você for ver bem. O que é um bom PPRA para você? Como identificar um PPRA bom, PPRA ruim, né? Você, como empregador, contrata um profissional, né, da nossa área aqui para fazer um PPRA para você. Você não tem condições de avaliar o PPRA? Você tem sim, você pode não ser um profissional, mas as condições de contorno básicas, você tem completa condição de avaliar, né? Então, se você identificar, você acaba avaliando o que é um bom PPRA, né? Onde eu utilizo ele? Pô, eu devo utilizar ele numa perícia, eu devo utilizar ele numa fiscalização do Ministério do Trabalho, eu devo utilizar ele para fazer referências de ordem de serviço? Vamos discutir isso. Qual é o impacto de um PPRA ruim? Essa é a maior das importantes perguntas lançadas aqui. Qual que é o impacto de um PPRA ruim? Do papel de pão de riscos ambientais que as pessoas, por orçamento, costumam pagar mais barato, né? Vamos analisar o preço disso, real. Então, ok. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E aí? Que é isso? Né? Isso, na verdade, é um conjunto de ações, né? Por que ações? Porque são feitas o tempo todo. Não é como um laudo, como foi discutido em vídeos anteriores, que é uma fotografia do momento. Ele é um documento de ações, ele tem cronogramas, ele tem que estar sempre utilizado, né? Isso aí tem que parecer aqueles manuais de mecânico que está todo lascado, rasgado, de tanto uso, né? Tem que ser uma coisa que as pessoas têm uma certa familiaridade com o documento, para poder identificar os riscos e as condições de saúde da empresa. Então, é um conjunto de ações que visa a preservação da saúde, integridade e segurança, né? Através de etapas que visam antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, tão bem difundidas por aí, né, dos riscos ambientais, né? Não é do meio ambiente, é os riscos do ambiente de trabalho, né, do local onde você está trabalhando, né?
Ok, esse conceito melhorou um pouquinho, é melhor do que soletrar o que é PPRA. Agora, eu gostaria de passar para vocês o conceito de saúde, integridade e segurança. Analisando o conceito do dicionário, o que é integridade? É aquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. É aquilo que está íntegro, é aquilo que está imaculado. A segurança tudo que é seguro é aquilo que está livre de perigos, de incertezas, né? Uma situação em que nada há de se temer, né? Ou seja, o conceito de incerteza é diretamente relacionado com a segurança do trabalho, porque as incertezas, né, são os elementos que vão te levar à desgraça, né? Então, trabalhar com segurança do trabalho é trabalhar de uma maneira íntegra e segura, ou seja, é trabalhar de uma maneira sem atingir ou agredir o seu planejamento, né? Livre de incertezas. Então, olha só quanta coisa a gente tira de integridade e de segurança. É claro que a intenção aqui não é falar da NR9, né? Mas dá uma pincelada, dá uma passada, até porque você consulta no ENIT, como eu vou mostrar, e está lá domínio público de todos. Você pode ler, você imprimir, você e sua maravilhosa marca-texto, não é? Coisa que poucos profissionais fazem, isso inclui eu. Eu preciso criar mais vergonha na cara e me forço a fazer cada vez mais isso, porque tem que ser lida a legislação. Legislação não é aquele negócio que você bate o olho, aquela leitura dinâmica, aquela coisa de ordem espiritual, entendeu? Você precisa ler, precisa interpretar. Nós precisamos, né? Eu não posso nem falar porque se eu não me forçar, eu também não faço. Eu adoro dar uma leitura dinâmica. Isso é completamente errado, né? O demônio mora nos detalhes, minha gente. E é importante ler, sim, com uma marca-texto, com atenção, ou no PC, grifando da sua maneira mais produtiva possível, não é? Então, como todos nós sabemos, né, a NR9, que é a norma regulamentadora número 9 do Ministério do Trabalho e Emprego, né, mais conhecida aí como MTE, é o que regulamenta o PPRA. Né? Para quem não sabe, lá você tem todas as informações acerca disso. Apesar de que você conhecer a NR9 é parte do problema. Porque a questão, sempre quando se fala de uma NR, de uma norma regulamentadora, é necessário entender a norma regulamentadora e a relação que essa norma tem com as outras NRs. Então, por isso que tem que ser um profissional qualificado, não pode ser qualquer pessoa que lê NR9 e faz, porque precisa entender a relação das coisas. É diretamente ligado a uma pancada de NRs, né? Claro, isso vai depender da aplicabilidade que a sua empresa tem, né, frente às NRs. Então, logo de cara, certamente tem relação com a NR15 de insalubridade, com a NR16 de periculosidade, né? Com a NR6 dos EPIs, né? Com a NR18, se for uma construção civil, né? A questão de PCMAT, todas estão religadas com a NR28, que fala das multas, item que coça a cabeça e o bolso do empregador. Então, é necessário entender a correlação entre as NRs. Rapidamente, minha gente, por favor, não imprima o material. Isso é uma propaganda, né? É uma coisa que eu faço em todos os vídeos. Não imprima o material. A legislação brasileira troca mais de marido do que Fábio Júnior, entendeu? Ela atualiza muito. Então, consultem pela internet, no ENIT, na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, né? Por favor. Aqui temos o link do ENIT, mas se você der aquela bugada, né, NR número tal mais ENIT, você vai encontrar isso num local confiável, fidedigno, né? Então, recomendo a todos, dê uma olhadinha assim, né? Busquem palavra-chave na norma, né? Se tem dúvida, busca lá, olha as coisas relacionadas. É fácil, não é complexo de fazer, não. Precisa pegar o jeitão, o hábito de mexer com as normas, né? Elas têm todo um jeito, uma forma de ser explicado, né? E às vezes confusa, às vezes contraditória entre elas mesmo, e aí cabe a análise de um profissional para poder desvendar a história. A NR9,
ela é formada por 6 itens principais, tá? O objetivo e o campo de aplicação, como tem que ser feito o PPRA, sua estrutura, né? Como deve ser desenvolvido esse PPRA, as responsabilidades que estão em torno desse PPRA, né? A divulgação das informações e as disposições finais, que são as quinquilharias não menos importantes do que os outros itens. Lembrando que a NR9 tem 2 anexos importantes quando aplicáveis, que é a questão das vibrações e do benzeno, né? Vibrações aí, você tem a VMB, né? Que é a vibração de mão e braço, e você tem a VCI, que é a vibração de corpo inteiro, né? Então, o motorista de ônibus, né? Ele está exposto aí a vibrações de corpo inteiro, né? Porque ele está sobre o chassi do caminhão, né? Um cara que trabalha com martelete, né, aquele martelete que quebra concreto, ele está exposto a uma VMB, a uma vibração de mão e braço. Né? Então, é preciso ter cuidados e parâmetros de segurança do trabalho, que não cabe aqui detalhar, porque isso dá uma história, né? Mas saibam que existe e que deve ser analisado. Né? Além disso, você tem aí informações fundamentais sobre vibração e sobre benzeno também na NR15, tá? Analisando diretamente como agente insalubre. Tá? E o benzeno, todo mundo sabe aí que é um veneno, né? Atividades com exposição ocupacional ao benzeno impostos revendedores de combustíveis, né? Então, o famoso PRC, né? Então, quem não sabe, né? Os combustíveis têm alguma incidência de benzeno que está acima dos limites de exposição da lei, acreditem, mas como a gente está falando de grandes órgãos, que a grana é muito violenta, então a lei faz uma vista grossa, infelizmente, mas está acima dos limites de exposição para quem quiser analisar a NR15. Né? Mas é importante analisar, porque se você faz algum trabalho correlato, é importante você, como que está abaixo da lei ainda, tome cuidado com isso, até porque o que mais importante, muito mais do que lei, muito mais qualquer coisa, é a saúde das pessoas, não é? Então, no primeiro item aqui, né, no 9.1, temos a linha 911, que fala que a norma regulamentadora, né, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados. Ou seja, toda empresa que tem CLTistas, tem funcionários contratados pelo regime CLT, estão sujeitos à obrigatoriedade da elaboração da NR9, onde traz o documento, né? PPRA. Né? Ok, bacana, legal, da hora, é obrigado a fazer PPRA todo mundo. Claro que, né, tivemos uma modificação agora da NR1, né, de disposições gerais, onde se falam que algumas empresas que têm baixo grau de risco e empresas de pequeno porte, como o MEI, né, e umas EPPs de baixo grau de risco, não precisa mais fazer PPRA. O que eu particularmente acho uma grande falha, um grande erro. Contudo, entretanto, porém, né, esse pobre Zé Coitado que vos fala, né, está lendo aqui o 911, que fala que existe uma obrigatoriedade de ser feito. Né? Eu acredito que sempre tem que ser feito. Ah, uma escritoria com 3, 4 pessoas, tem que ser avaliado. Não custa nada, e, quer dizer, custa, mas fica barato, né? E tem que ser avaliado sim. Até porque se tem uma avaliação simples, né? Então o trabalho também vai ser mais simples de ser feito, né? Mas o que não pode deixar de ser feito é negligenciar as condições no meio ambiente, até porque tem muitas coisas que você não vê, tem muitas coisas que não estão óbvias, né? E que uma pessoa que tem o conhecimento vai trazer isso à tona, né? Vou dar um exemplo maluco aqui. Outro dia eu estava fazendo uma análise, né, de risco das atividades da comissária de voo, né? E as atividades da comissária de voo estão expostas a vários riscos, dentre eles vibração de corpo inteiro, né? E tantas outras coisas, ruído, etc. Mas também existe uma coisa muito interessante, né? Que é a radiação, né? Ela está exposta a um alto nível de radiação, né? Porque ela recebe isso, né, numa altitude muito maior, né? E você não tem a proteção, né? Você não tem a reflexão de radiação que as nuvens fazem, né, sobre as pessoas aqui. Então, os pilotos de avião, as comissárias de voo, os pilotos mais ainda, né? Porque aí você tem a questão do vidro e tudo mais.
Mas existem coisas, né, que você não sabe batendo o olho, você precisa estudar, tal, você precisa fazer um entendimento melhor da coisa, né? Esse é o objetivo do que eu estou falando. Então, o resumo da história é que um profissional precisa olhar o que está acontecendo. Às vezes ali no ambiente não tem nada, mas tem um negócio perigoso ali do lado. Então precisa ser feito PPRA. Não é um documento que pode ser negligenciado. Ainda aqui no 9.1, ele fala aqui que a responsabilidade das ações do PPRA é do empregador, com a participação dos trabalhadores, ou seja, a responsabilidade disso não é do empregado jamais será, isso é do empregador, né? Ele contrata, ele é o dono da casa, então as regras têm que partir da legislação sob a responsabilidade dele, sempre. Claro, compulsoriamente, o trabalhador orientado, treinado, formado, ele precisa colaborar, porque ele está ali na linha de frente. Ele sabe muitas vezes melhor do que o próprio empregador os riscos e o que está acontecendo ali. Então, se você não tem uma CIPA, se você não tem dispositivos que você traga o trabalhador e o empregador para uma análise do tema, não adianta. Ainda no objeto e campo de aplicação, né, fala aqui uma ressalva importante que quando não forem identificados riscos ambientais, né, nas fases de antecipação e reconhecimento, né, dos itens subsequentes aí, né, você pode resumir as etapas, ou seja, se você não tem um risco, você não precisa mitigar esse risco, né? Então, é óbvio, mas é importante que esteja claro aqui para a gente não perder tempo elaborando um documento com informação desnecessária. Ainda no 9.1 temos a linha 913, onde fala que o PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa. Ou seja, o PPRA ele tem que fazer parte de uma relação de muitos documentos, né? Então, se é uma construção civil, precisa ter lá o PCMAT DNR 18, né? E tantos outros documentos que são relativos às atividades da empresa, né? Em especial, para todos, você tem aí o PCMSO, né? Que é um documento elaborado com base no NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Lá você tem o roteiro seguro, ou era para ser seguro, dos exames que têm que ser realizados com base nos riscos que as funções existem dentro da empresa, né? Então, ele é um documento especial, ele tem que conversar muito com o PPRA, porque o PCMSO, documento esse elaborado por um médico do trabalho, ele é baseado no PPRA. Então, daí você já começa a analisar a importância do PPRA. O fato de você fazer um PPRA ruim também significa elaborar uma sucessão de documentos errados, porque se a base está errada, nada mais dará certo. Quando começa errado, amigo, você já conhece a história. Então, você não terá, por exemplo, um PCMSO correto, um documento fundamental de saúde, de exames, e também tem medidas aí de prevenção, de combate a problemas de saúde, dependendo da regionalidade, não é? Mas não haverá um bom PCMSO, né? Nem um ruim, haverá só um péssimo. Se o PPRA, que é o documento base, que o médico pega e analisa para fazer, não estiver correto, né? Então, essa é uma premissa muito importante. PPRA é um documento, eu diria particularmente, o documento mais importante. Claro que todos os outros não perdem a sua importância frente ao PPRA, mas é um documento da maior importância, porque ele é a base de tudo, percebe? Ainda falando de algumas diretrizes rápidas aí, né, do 9.1.4 até o ponto 5.3, né, ele entra aqui na parte dos riscos, dos agentes ambientais de uma maneira mais específica, onde eu destaco algumas coisas aqui, né? Então, a NR9 estabelece parâmetros mínimos e diretrizes gerais para ser observados no PPRA, né? Para a NR9, né, no segundo item já, para efeito da SMR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho. Ok. Bom, mas ergonomia não vai no PPRA? Meu amigo, poder você pode tudo,
né? Tudo é possível, né? Brasileiro, então, se você quiser falar assim, eu vou na Lua e já volto, você pode, tudo você pode. Só que, primeira coisa, você está fazendo uma coisa que está fora da legislação, né? A legislação pede a ergonomia que você faça não um programa ergonômico, mas uma análise ergonômica. Não é nem um laudo, nem um programa. É uma análise pontual também, mas é diferente, chamada AET, que está no item 1 da NR17, onde serão avaliados aspectos psicofisiológicos dos trabalhadores. Na minha humilde e ignorante opinião, se não está na lei e se os aspectos de análise são completamente diferentes do raciocínio, é evidente que o laudo ergonômico, né, o laudo não, a análise ergonômica, tem que conversar com as premissas do PPRA, mas não pode ser o mesmo documento. A AET é uma coisa, PPRA é outra, até porque a AET, né, de ergonomia, ela tem que ser assinada por engenheiro de segurança do trabalho, com reconhecimento de anotação de responsabilidade técnica, a famosa RT, ou médico do trabalho com seu CRM bonitinho lá. Então, e o PPRA você pode, teoricamente, pelo amor de Deus, qualquer um que faz, né? Qualquer um que tenha proficiência. Então, é complicado misturar isso. Mas, continuando a história, né? Considera-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como infrasom e ultrassom. Lindo, bonito, ok. Tudo que faz mal para o trabalhador, né, é um agente prejudicial à saúde dele, ok? Bacana, né? Tudo que está no ambiente, evidentemente. Então, aqui, por isso, mais uma vez, que as NRs devem ser conversadas, né? Então, para você entender o que é insalubre ao trabalhador, o que prejudica a saúde dele, você deve ler NR15. Os anexos lá explicam o que é legalmente insalubre, né? É uma consideração fundamental a se ter analisado para colocar no PPRA, né? Além disso, existem os riscos físicos, os riscos mecânicos, que não estão na NR15, né? Então, olha como o PPRA é um documento abrangente, que não dá para cobrar R$100, R$200, como os concorrentes que, né, nossos, que eu faço PPRA, todo mundo faz, né? Que eu, que sou profissional da área, não consigo fazer um PPRA de R$200, percebe? É muita análise, é um trabalho sério que envolve a vida das pessoas, né? E ainda, continuando, ele fala aqui um pouco mais de agentes químicos, né? Então, ele explica aqui que produtos químicos, né? Os agentes químicos, né? Substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, névoa, neblina, gases e vapores, ou que pela natureza de atividade de exposição possa ter contato e ser absorvido pela pele, né, ou ainda ser ingerido. Então, esse é o conceito de agentes químicos que eles deixam melhor discriminado para que o pessoal não ache que agente químico é só aquele composto, aquele produto que está lá, né? Um fumo metálico de uma solda é um agente químico, uma poeira, né, finíssima lá de madeira que está em suspensão no ar, é um agente químico brabo que pode causar silicose, né, pneumoconiose, coisa séria, né? E no final ele delinea o conceito de agentes biológicos, né, que são as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, dentre outros, né? Em especial aquilo que é infectocontagioso, aquilo que é biologicamente risco à saúde das pessoas. Então, se trabalha no hospital, o cara está com tuberculose, está com uma TB lá constatada, né? Você não vai deixar o cara no meio do pessoal pós-cirúrgico, você não vai deixar o pessoal no meio das pessoas normais, você tem que colocar ele numa sala de isolamento, né? Um isolamento correto, adequado ao tipo de enfermidade que o paciente tem. Então, aqui ele explica o que são os agentes ao ver do PPRA, onde ergonomia está fora dessa brincadeira. Para quem não tem referência para risco, pô, risco físico, químico, tá, mas o que é? Existe a tabela 1, né, que está no anexo 4 da norma que fala de CIPA, que é NR5. Né? Então, lá, nessa tabela, né, que veio de uma portaria, você tem aí os grupos, né, onde verde é físico, vermelho é químico, marrom é biológico, amarelo é ergonômico e azul é acidente.
Estamos falando de riscos, referência para riscos, né? Não que esses riscos sejam os riscos que têm que obrigatoriamente estar no PPRA, até porque existem os riscos ergonômicos e a gente discutiu que a ergonomia não vai no PPRA. Isso é uma tabela referência para risco, para consultar risco de uma maneira geral. Então, físicos aí, ruído, vibração, radiação, frio, calor, etc. Né? Eu acho que é fácil entender os físicos. Químicos, tem que ficar esperto porque aparece um monte aí que você às vezes não se toca. Como poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores, fora substâncias, né? A graxa, produto de limpeza, dentre tantas outras coisas, né? Biológicos, né? Vírus, bactérias, protozoários. Existem vários ergonômicos que eu não darei foco aqui porque estamos falando de PPRA. Depois pretendo fazer um vídeo sobre ergonomia, onde a gente vai falar com propriedade acerca desses temas. E o risco de acidente que está por aí, né, a todo momento, que é o mais fácil de ser visto. Então, arranjo físico inadequado, tem um buraco na via, não tem um guarda-corpo, etc. Né? Máquinas e equipamentos sem proteção, não tem NR12, não tem análise, né, de risco de máquinas e equipamentos. A máquina tem partes móveis lá sem proteção, né? Ferramentas inadequadas ou defeituosas, né? Isso é um clássico, né? Então você tem lá uma lixadeira sem a proteção lateral, né? Perigosíssimo, aquilo mata mesmo. Iluminação inadequada, o cara trabalha numa serra, numa serra de mesa, corta madeira, negócio sem iluminação, né? Eletricidade, né? O cara trabalha fazendo manutenção em equipamentos energizados, perigosíssimo, né? Armazenamento inadequado, né? O cara empilha as coisas de uma maneira perigosa que pode cair, né? Ou você tem uma série de combustíveis aí, inflamáveis, equipamentos explosivos, né? Sem a devida adequação, que pode gerar um risco físico e ainda por cima, né, você tem riscos aí, né, ensejos à análise de periculosidade, né? Por inflamáveis, perigosos, mas aí é outra conversa. Animais peçonhentos, né? O cara, não o pessoal da família, sogra, cunhado, isso também é, mas não está na lei. Aqui é o pessoal que trabalha próximo ao mato, né? O cara trabalha numa indústria. Eu trabalhava lá em Cajamar, né? Trabalhava no meio do mato, lá numa indústria de geradores de energia, né? Era comum ver por lá cobra, né? E ver outros animais, né? Silvestres e tal. Então você está exposto, né? E situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Ou seja, qualquer risco, né, que contribui para o acidente faz parte do grupo 1 aí, do risco de acidentes, tá? A estrutura do PPRA. O que tem que ter o danado do PPRA, né? Tem que ter, no mínimo, conforme o 9.2.1, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas. Esse é duro, amigo, de ver certo, hein? Esse aqui, ó, vai no show do milhão que você consegue de boa, mas isso aqui, olha, é muito difícil. Até porque, para dar segmento correto, a empresa precisa ter um profissional que está lá dentro para fazer isso. Você contratar o cara para entregar o chumaço de papel e sair fora, jamais você vai ter isso corretamente. A não ser que seja uma consultoria. O cara vai lá semanalmente, mensalmente, ele faz um estudo e o controle disso. Beleza, 10. Mas tem que ser uma visualização, uma análise, uma participação constante, né? Para você poder seguir o planejamento anual, que a gente sabe muito bem, principalmente nos liames aí de uma indústria, o quanto muda um planejamento, né? Então, como tudo na segurança do trabalho, tem que ser top-down, tem que ser de cima para baixo, tem que ter o interesse do empregador, do diretor, do gerente. Esses caras têm que chegar junto no pessoal e cobrar isso. Né? Mas, o pessoal é só produção, produção, produção. E não entende que a segurança do trabalho, na realidade, é um grande investimento, né? Para evitar gastos excessivos. Depois que o cara perde a mão na serra, o cara leva um choque e morre, etc., você não vai gastar apenas esse dinheiro, você vai gastar uma fortuna que às vezes pode gerar falência da empresa. Além do planejamento já falado, estratégia e metodologia da ação. Então, não é só o que fazer, é como fazer, né? Então, por exemplo, a gente tem que fazer uma vistoria
nas máquinas, tem umas injetoras que você tem sensorização e eu preciso testar isso, né, sazonalmente lá para ver se está funcionando a sensorização das injetoras. Beleza, vamos fazer. Só que a produção trabalha 24 horas, não para nunca, o pessoal faz manutenção correndo. Como faz? Então, precisa de estratégia, precisa pensar, metodologia, vai ser no dia do balanço, o cara vai vir, o pessoal da manutenção vai vir num horário que não está funcionando, o pessoal vai vir antes do setup, já aproveita e dá uma olhada na porta da impressora, na porta da injetora. Então, se você não saber como você vai fazer, não adianta só ter o ato de fazer, entendeu? Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. Fundamental, né? Tudo você tem que ser registrado. Numa máquina, por exemplo, você tem lá o livro máquina que você tem o prontuário de manutenção. Por quê? Porque você sabe o histórico, né? E a história sempre vira futuro, né? Então, os históricos é o que te protege para você ter uma previsão melhor das coisas. E você tem que registrar isso para você ter esse histórico, obviamente, mas também divulgar os dados, porque não adianta só eu conhecer o problema. Tem que passar para todo mundo, né? Dividir é multiplicar. Tenho que conhecer, né, e divulgar sobre isso, né? Principalmente no que tange manutenção, coisa perigosíssima, né? Tanto uma preditiva como uma preventiva, como uma intervencionista, é fundamentalmente importante. E finalizando, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Né? Então, não é só planejar, tem que saber fazer. Não é só saber fazer, tem que registrar. Né? Não é só registrar, mas registrar isso de uma maneira cíclica, de uma maneira com a periodicidade aceitável. Percebe como é complexo, né? Aí pergunto sempre vou tornar essa pergunta aqui no treinamento. Como se fazer um PPRA de 200 mangos para atender isso dessa forma? Ainda falando da estrutura, né, dos aspectos de criação do documento, né, o PPRA tem que ser atualizado anualmente. Todo ano, conforme a legislação, você tem que atualizar o PPRA independente de qualquer coisa. Né? E ele tem uma maneira, ele tem um viés de ser elaborado. Ele tem que ser descrito num documento básico, né, com os aspectos estruturais constantes no 921, no item 9.2.1, né, que estava no outro slide. Então, o que acontece? Nesse documento base, não é nada sobre avaliação de fato. Ali você vai falar sobre agentes de risco, você vai falar sobre a sua análise, sobre a sua metodologia. Você é um generalista, né? É uma parte que seria importante que o empregador lesse para que ele se oriente acerca do que é segurança do trabalho. Então, esse é o famoso documento base, né? Ainda, o documento base e suas alterações deverão ser apresentados e discutidos em CIPA, para quem não sabe, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando existentes na empresa, porque nem toda empresa precisa ter CIPA, de acordo com a NR5, que é a norma da CIPA, sendo sua cópia anexada ao livro de atas dessa comissão. Percebe como as coisas são amarradinhas, né? Então, a CIPA, que é uma coisa importante, precisa ter o PPRA no colo o cara lá para discutir, percebe? Senão não adianta. É importante, é um documento vivo. Se você deixar o PPRA na gaveta, ele não serve para nada. As pessoas, no que tange ainda mais a CIPA, tem que estar familiarizado com o documento. É muito importante, né? Ainda mais uma. O documento base e suas alterações deverão estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes. Né? Então, fulano bateu na porta, cadê o PPRA? Ah, eu vou mandar para você via e-mail, né? Tá com fulano. Já tá tudo errado, velho. Lascou, né? Porque é um documento para ser utilizado. Se o PPRA não está lá, tem coisa errada, claro. Se é uma perícia trabalhista que o cara pede PPRA do ano retrasado, porque você tem toda a questão dos últimos 5 anos aí da pessoa do processo, é diferente. O cara não tem que guardar 5 anos de PPRA lá. Mas o PPRA vigente, o PPRA daquela administração, daquele ano, tem que estar lá. Se não tiver lá, já está errado e é passível de autuação, né? Conforme a NR28 mostra nesse item aqui, né? Ainda cronograma previsto no 921,
né, na outra folha, deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento de metas do PPRA. Então, analisando o que passou e analisando agora, a gente vê como teria que ser abrangente um PPRA. Né? Ele tem que ter um planejamento, uma estrutura, uma metodologia, uma periodicidade correta. Tem que ser atualizado anualmente. Né? Tem que ter um documento base e outro documento com as avaliações ambientais. Se o cara tem muito ruído, se o cara tem radiação, se o cara tem calor, tem frio na empresa, tudo isso tem que ser avaliado. Tanto qualitativamente como quantitativamente, desculpem, né? Dependendo do que o anexo da NR15 mandar, né? Então, tem que ser tudo muito bem feito, muito planejado, precisa perder um tempo com isso, né? E aí vocês perguntam para mim, assim, caramba, mas eu vou fazer todo esse esforço, eu vou me matar com a galera, vou encher o saco dos caras que não querem parar de trabalhar para fazer isso, né? Ou não querem parar de ficar em sua condição cômoda para fazer isso, talvez seja mais verdade. Então, eu vou ter todo esse dispêndio para quê, meu amigo? O que justifica isso? Obviamente, primeiramente, o que justifica é a saúde das pessoas, tá? Então, independente disso, mesmo que não tivesse autuação, mesmo que não tivesse nada, é a saúde do caboclo, né? Imagine um pai de família chegar em casa sem perna, o cara com aposentadoria, a mulher do cara ganha pouco, quando trabalha, tem 2 filhos pequenos. Meu, a gente precisa se ajudar. O fato de você que está escutando esse vídeo, que tem mais conhecimento que os demais, não aplicar isso no ambiente que você trabalha, é uma negligência tremenda. Você precisa fazer alguma coisa altruísta pelas pessoas. Não é só dinheiro, não é só multa, não é só fiscalização. E o bem para as pessoas? Poderia ser você, ou pode ser você, né? E aí? E a sua mulher que depende de você? E seus filhos que dependem de você? E sua mãe que está velhinha que depende de você? Você vai começar a pedir dinheiro emprestado para seus familiares? Sabe como é fácil fazer isso, né? Mas não tem graça, né? Tô dando risada, é cômico para não falar trágico, né? Então, é muito importante que o conceito de prevenção, de querer fazer as coisas certas com segurança, seja bem feito. É um investimento para o empregador, isso é um bom motivo para empurrar isso para o empregador. Mas é a saúde das pessoas que está bem na frente disso. É muito importante. Né? E eu faço bastante perícias, eu vejo muitos casos de acidentes, né, de lesão de membros, perda de membros, lesões psicológicas, né, as depressões, né, por conta do trabalho grave, né, alto nível de pressão psicológica, né, e as pessoas têm uma recuperação lenta, quando tem, às vezes é irreversível, em todos os casos, né. Então é muito complicado, né. Nós que estamos estudando isso devemos ser formador de opiniões. Devemos ser pessoas altruístas que ajudam as pessoas a sair um pouco dessa situação, né? O Brasil é campeão em vários tipos de acidente no mundo, né? É evidente que tem a China, tem vários países piores aí, mas tem muitos melhores também, né? E a gente tem que fazer a nossa parte aí. Continuando na parte de desenvolvimento no item 3, ele fala que os riscos, né, eles têm que ser antecipados e reconhecidos. Claro, como é que você vai cuidar de uma coisa que você não conhece? Mas é importante você trabalhar com uma metodologia de identificação de riscos, né? Existem várias ferramentas, né? Existe a APR, que é a análise preliminar de risco, existe a análise de falha. Se você pegar um livro de análise de risco, né, gerenciamento de risco, segurança do trabalho, você vai ter lá pelo menos 20, 30 ferramentas diferentes que são aplicáveis a cada tipo de trabalho, né? Porém, a APR e a árvore de falha são coisas que você consegue identificar sempre. Também o HRN, que é um método famoso, principalmente NR12, a análise de máquina e tal, também é mais uma forma de se avaliar. Então, existem formas 1000, mas o que precisa é pegar uma e fazer bem feito. Mesmo que seja um Excelzão, a famosa PR, né? Tem que ser bem feito, né? Aqui é o filé do trabalho, né? É a parte mais importante, levantar os riscos, né? Então, antecipação e reconhecimento,
avaliação e controle, avaliação dos riscos e da exposição aos trabalhadores. O risco existe, mas existem níveis diferentes de exposição. Dependendo do grupo homogêneo, né, de exposição, o famoso GHE do PPRA, né, que o pessoal costuma definir aí, o ambiente está disposto a tais riscos. Né? Então, essa divisão, que inclusive se tem mapa de risco na NR5, né, onde você entende melhor essa brincadeira, estou só pincelando aqui, lá você entende melhor essa divisão de riscos. Né? E, claro, implantar medidas de controle e avaliar se esses controles são eficazes. Né? Tem que monitorar, porque os riscos podem mudar. Né? Então, eu trabalho lá numa... Sei lá, eu sou jardineiro, eu tô lá cortando grama, tem meus riscos lá, né? Eu faço o corte de grama, tem o sol que tá forte na cabeça, tem o barulho, beleza. Existem os riscos que foram analisados, mitigados, tô com EPI, lindo, maravilhoso e perfeito. Aí, do lado, né, do lado do cara, do jardinzinho que o cara cuida, né? Os caras demolem, né? Fazem uma demolição de uma empresa e começa a fazer uma construção ali, né? Aí você vai ter barulho de martelete, você vai ter poeira, névoa de cimento pra caramba, você vai ter fagulha de solda pulando no cara, ou seja, você transformou o ambiente de um cara no inferno. Só que, se você não avaliar a implantação das medidas de controle, né, do monitoramento da exposição desses novos riscos, por isso que o PPRA é vivo e tem que ser visto sempre, o cara vai ficar lá 6 meses, 1 ano, sem avaliação dos novos riscos dele, porque os riscos podem mudar todos os dias. Por isso que tem que ser atualizado e acompanhado. Aqui apenas ilustrando na parte de desenvolvimento, né? Então ele fala uma coisa muito importante, óbvia, mas nem tão óbvia para aqueles que não estão na área, né? Então, para desenvolvimento, para elaborar um bom PPRA, poderão ser feitas pelo SESMIT, né? Vide NR4, dá uma olhada lá para vocês entenderem melhor, né? No treinamento generalista que eu fiz de segurança do trabalho, eu explico melhor o que é o SESMIT, tá? Então, tem que ser feito por essa equipe, né, que tem formação para isso, ou por pessoas, ou equipe de pessoas que, critério do empregador, sejam capazes de desenvolver os dispostos nessa NR. Eu acho, na minha humilde, ignorante, indigente opinião, que esse é um dos maiores pecados, é um dos maiores erros dentro dessa legislação. Claro que aqui eu estou refletindo a minha opinião, né? A minha opinião pessoal, que não tem nada a ver com o que é certo e o que é errado. É o que eu penso através, né, do estudo, né, de alguns anos de trabalho. Né? Então, eu queria deixar claro que essa é a minha opinião pessoal. Né? Eu acho que essa parte da norma é uma merda, né? É muito ruim. Por quê? Porque isso possibilita que qualquer Zé Ruela faça o PPRA. Isso é um crime, é um pecado, principalmente para as pessoas, né? Para os empregados e não para os empregadores. Por quê? Porque ele fala que o empregador que sabe, quem ele quiser contratar, o empregador geralmente não conhece do tema e contrata pessoas pelo melhor preço possível. Então, não raro, faça orçamento de PPRA, PPRA dá um valor, e o cara fala assim, o outro cara tá cobrando 50%, 70%, 100%, 100% não, que é de graça, né? Sacanagem. Mas o cara tá fazendo quase de graça. Entendeu? O PPRA. Por que você não faz de graça? E aí você fica no meio dessa história como o cara que tá enfiando a faca no cara, velho. Acredite. Não tô enfiando a faca nos meus orçamentos, não é isso. Mas precisa, depois de tudo aquilo que a gente viu, não dá para fazer um PPRA por 200 pau. Até ilustrei aqui à direita, né? Tu sofre, Pai Anápio tem a solução. Benze cobreiro, tira bicho de pé e encravada. Batiza filho de mãe solteira, resgata FGTS e cancela cartão. Esse é foda, eu vou até ligar pro cara. Tira qualquer tipo de demônio do corpo e qualquer lugar. Normal, hoje em dia tá todo dia. Cura congestão, afita hemorroida, que beleza. Faz PCMSO e PPRA. Hoje tá assim. Hoje tá assim, né? E também traz de volta marido e descobre corno. Mas a questão é, qualquer um pode fazer o PPRA, né? O artigo 9.3.1.1 é o que garante o direito do pai Arnápio de fazer PPRA, né? PCMSO está bem claro que tem que ser o médico do trabalho. Mas por que eles colocam PCMSO e PPRA?
Porque está ficando raro, quem está dentro da área sabe o que eu estou falando. Está ficando cada vez mais raro médico fazer PCMSO. Pô, mas não pode. Como assim? O médico não está fazendo PCMSO? O que você está falando? Claro, primeiro ponto que eu não estou falando de todos os médicos, né? Só daqueles 95%. Mas o que acontece é o seguinte, o médico ganha bem, o cara faz um plantão, né? Um clínico geral faz plantão, ele ganha 800, 1.200 reais por noite, ganha mais ou menos 100 pau por hora. Né? Então o cara faz os plantões, tira um dinheiro da hora, tira alguns milhares de reais por mês. Você acha que ele vai parar para fazer o PCMSO, que é barato, frente aos trabalhos que ele faz? Ele vai perder tempo com formatação, perder várias horas ali, sendo que num plantão, ou ainda numa clínica, que é mais absurdo ainda, você vai lá e, pô, uma consultinha lá, 300 mangos, se você fizer particular, né? Esse cara vai fazer o PCMSO. Não, não vai. É muito difícil, né? Não raros os casos pedem para mim fazer. Fala assim, ó, vai lá e faz, tal. Eu até, né? Eu até poderia fazer se não fosse errado, né? Mas enfim. O que acaba acontecendo é que o técnico vai lá e faz o PCMSO e o médico assina em cima. O que é um crime, né? Porque existem vários liames, existem várias análises, existem várias coisas que o médico poderia fazer ou ainda enriquecer o documento. Ele não vai fazer nunca porque o técnico, para fazer isso, ele vai pegar um PCMSO já existente, né? E vai tentar arrastar lá, dependendo da análise do risco, os tipos de exame que tem que fazer. O que é um grande crime, o que é erradíssimo, né? Quando não, ainda imagine que o médico analise. O médico analisou, o médico viu. É um médico abençoado, é difícil de ver, mas tem que acreditar, né? Beleza, tem. Aí o cara vai lá e faz com base no PPRA todo errado. Então é muito difícil, meus amigos. A não ser que seja uma empresa já estruturada, que tenha um corpo de segurança do trabalho capaz de analisar a qualidade dos documentos, como graças a Deus temos cada vez mais aqui no Brasil, vai sair só documento zoado. Principalmente empresas de menor porte, onde as pessoas não conhecem do tema. Aí os caras vão no melhor preço, e isso tem um preço muito grave a se pagar no fim da história. Infelizmente. Ainda finalizando a parte de desenvolvimento, né? Antecipação deverá envolver análise de projetos e novas instalações, métodos ou processos de trabalho ou de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução e eliminação. Claro, com certeza, né? Se eu puder traçar as minhas medidas direto na parte de antecipar isso na parte de projeto, né, de planejamento, excelente. Esse é um trabalho que cabe ao engenheiro de segurança do trabalho, né? Nas suas atribuições no sistema CONF-CREA, né? Se percebe esse tipo de responsabilidade, né? Mas seja lá quem for que faça, né? O engenheiro de segurança, o pai Arnápio, né? Ou qualquer outro cara que bata tambor na mata e traga espíritos para a terra, essa pessoa, é claro aqui que ela precisa ser uma pessoa com ótimos atributos de comunicação. Um bom PPRA, você tem que conversar com a firma inteira, quase que um por um, né? Tem que conversar com todo mundo, tentar entender as coisas, tentar entender o produto da empresa para poder antecipar os riscos, desde a parte de concepção até a parte de despacho daquele produto fabricado. Então, um bom PPRA é algo difícil de ser feito, mas importante, é uma obrigação nossa, né, de profissionais. Nós temos que fazer bem feito. Eu sei que está difícil, o mercado é duro, eu também estou duro, não é ninguém rico que está falando, pelo contrário, mas a gente não pode se prostituir, né? Pô, faz aí um papelzinho de pão, vou tirar umas fotos aqui do ambiente, tirar o WhatsApp, você não faz aí um PPRA pra gente aí, né? Tipo pão com manteiga, assim, pastel de carne. Não, gente, por favor, é um pedido encarecido que eu faço para vocês. Primeiro, que a gente está colocando a saúde das pessoas em risco elevado, né? E isso é o mais importante. Depois disso ainda, você está beneficiando os espertalhões. Depois disso ainda, você está rebaixando a nossa área de segurança, está desvalorizando o nosso serviço.
E, por último, você está desmotivando o profissional de segurança a trabalhar direito. Né? É a maçã podre, que apodrece o cesto inteiro. Ainda, porque isso é grande, né? Mas eu vou tentar ser mais breve com a legislação, né? O reconhecimento dos riscos deve ter os seguintes itens quando aplicáveis. Então, tem aqui uma série de itens, né, como identificação, determinar a localização das fontes. Claro, você precisa ter uma metodologia para fazer o reconhecimento, análise, avaliação e controle dos riscos. Existem avaliações quantitativas e existem avaliações qualitativas. Ou seja, é aquilo que é passível de ser medido, a quantitativa, onde existem limites de tolerância na legislação. Então, por exemplo, ruído, conforme a foto que está aqui. Existem vários limites, né? Então, vamos pegar para um processo de um funcionário que trabalha 8 horas por dia. Então, 8 horas por dia, você tem um limite de pressão sonora de 85 decibéis, né? Mediante a uma dosimetria, né? Que é uma avaliação que você coloca o equipamento na lapela do caboclo, né? E faz a medição, né? Esse instrumento que está acima não é para dosimetria, é para você medir níveis de pressão sonora pontuais, né? Não é para essa avaliação quantitativa. Contudo, a nível de conforto térmico, esse tipo de coisa é válido, tá? Mas continuando, a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessário para comprovar o controle da exposição, dimensionar a exposição e subsidiar o equacionamento das medidas de controle, né? Ou seja, eu preciso saber, né, controlar, né, como é que está o nível daquele agente arriscado, né? E existem também as avaliações qualitativas, né, que você faz frente a uma análise de qualidade do ambiente. Então, por exemplo, se você pegar, vamos verificar frio. Na NR15, né, o anexo 8 que fala de frio, você tem uma análise qualitativa, ou seja, cabe ao avaliador, no caso NR15, Engenheiro de Segurança do Trabalho, tem que avaliar isso, né, no feeling dele, por assim se dizer, né, e definir se o cara laborava em condições frias ou não, para você, a nível de que se entenda como insalubre ou não, né? Evidente que existem condições ainda que você pode reforçar a sua análise qualitativa através de uma quantitativa, mas isso não é o que o papel manda. O papel só manda qualitativa. Claro, se você quiser transformar o bom em ótimo, ótimo em excelente, existe a tabela 1 da NR29, que apesar de ser portuária, a análise é válida, né? Onde a tabela 1 você mostra, né, níveis de temperatura, né, para funcionários, para trabalhadores, utilizando os equipamentos corretos de proteção individual dentro de um período de uma temperatura, né? Então, é uma referência válida que se usa. Mas, a priori, né, a análise do frio, por exemplo, é qualitativa, né? O quadrinho a seguir aqui é muito interessante e importante, eu já até repeti ele aí nas aulas de segurança geral, na parte LTCAT, mas faça mister discutir ele aqui, principalmente falando de PPRA, né? Então, o que acontece? Para você fazer análise de segurança do trabalho, avaliar os riscos de uma maneira adequada, você tem que seguir uma hierarquia, né, para medidas de controle, né? Uma hierarquia que você traz como correto, né, um preceito, onde a ideia melhor é eliminar, né, tirar aquilo da vida do trabalhador, né? E em pior caso, eu disse em pior caso, você dá os EPIs para o funcionário. Por que EPI em pior caso? Porque EPI é desconfortável, é uma coisa que o cara tem que usar, uma coisa que tem que ser controlada, tem que ser higienizada. É um transtorno para o trabalhador. Então, não é chegar lá e ver os EPI e dar os EPIs para o cara. O correto no planejamento, análise, projeto, né, de trabalho em segurança, você precisa buscar mais 4 etapas antes de chegar no EPI, que é a eliminação, a substituição, os controles de engenharia, né, sinalização e bloqueios gerais, e aí sim, se nada disso der certo, os EPIs. Então, por exemplo, a eliminação. O desenho à esquerda aí, ele tem uma ilustração bem fácil de entender, fica bem didático.
eu tento eliminar o risco. Então tem um buraco no chão. Se eu tampar esse buraco, né, fechar ele, tampa não mexe, tudo lindo e certo, maravilhoso, beleza, eliminei o risco, né? Caixão em vela preta, maravilha. Substituição. Então, por exemplo, aqui tem um produto químico, então tem um produto de limpeza lá, altamente corrosivo, álcalis cáustico, né? Tem um pH superior a 13, né? Um negócio lá que corrói e queima a pele. Eu não posso substituir, de repente, por um produto biodegradável, por um produto, ou pelo menos menos agressivo à saúde. Existem vários casos, né? Se você pegar empresas grandes, aí você vê a substituição de produtos de limpeza diversos. Então, substituição, beleza, não deu para eliminar, mas deu para substituir. Tem que usar, mas, substituir por algo não arriscado para a saúde, ou pelo menos menos arriscado, né? Aí vou ter que usar EPI também, mas já é uma vitória. Controle. Eu não consigo eliminar, eu não consigo substituir. Será que dá para controlar? Eu trabalho, por exemplo, aqui nesse caso com solda, fumos metálicos, né? Aí o cara trabalha, a empresa é pequena e passa um monte de gente perto do cara, todo mundo respirando aquela fumaça metálica. O cara tá com uma máscara, show de bola. E o resto da galera? Eu posso implementar uma medida de controle, eu posso colocar aí uma exaustão, né, para tirar fora de circulação, né, esse fumo metálico, né, proveniente da solda. Então, controlei, legal, bacana, né? Aí eu faço, claro, uma avaliação da medição do ar ambiente, né, através de uma bomba dosimétrica e tal, e aí eu garanto, né, através de limites de exposição, de uma avaliação quantitativa, que aqueles agentes insalubres estão abaixo do limite de tolerância estabelecidos pela legislação, né, no caso NR15, na parte de anexos químicos lá, do 11 ao 13. Beleza. Não dá para eliminar, não dá para substituir, não dá para controlar. O BO está lá, né? O anticristo está lá, não tem como tirar. Então, eu estou fazendo um trabalho, né? Que eu preciso quebrar o chão, fazer um revestimento no andar de baixo, alguma coisa assim. E eu não posso tapar aquilo porque o cara está trabalhando ali. Eu também não posso parar a produção das pessoas que estão trabalhando ao lado. Então eu vou sinalizar, eu vou demarcar com uma fita gebrada, com um cone, né? Tá lá o problema, mas ele está sinalizado. As pessoas não vão ter acesso a essa área. Beleza, né? Resolvi o problema, apesar de que ele está lá enchendo o saco, mas pelo menos o risco das pessoas a cair naquele buraco está resolvido. Agora, vamos lá, não eliminei, não substituí, não controlei, não sinalizei. Me certifiquei de que realmente essas 4 etapas não podem ser utilizadas. Rapaz, tem que usar EPI, não tem jeito, né? E o uso do EPI, ele é compulsório, ou seja, a legislação dá motivos, dá dispositivos ao empregador que você pode mandar o cara por justa causa, claro, dentro de um conjunto de ações, né, se ele não utilizar o EPI. Então, o EPI é obrigatório, não tem jeito. Imaginando que, se Deus quiser, o profissional tem bom senso e avaliou, né, essas 4 etapas antes de chegar no EPI. Né? Por exemplo, às vezes tem lá um gerador de energia. O gerador de energia é barulhento pra caramba, entendeu? Fala mais alto que minha mulher quando eu tô brigando com ela. O negócio é o demônio. Será que eu não consigo colocar uma cabine acústica, né, que seria, no caso, um controle? Aí todo mundo lá com fone concha, né, aquele negócio desagradável, barulhento, quando uma cabine acústica poderia resolver o problema. Então, é preciso analisar a coisa antes de dar o EPI para o cara. Mas uma vez que você dá o EPI para o funcionário, ele precisa usar obrigatoriamente, né, senão ele vai receber uma advertência, né, uma advertência oral, uma advertência escrita, uma suspensão depois de 3 dias e até uma justa causa, né? Evidentemente que é importante avaliar, às vezes o funcionário tem dificuldades físicas para utilizar a EPI. O cara tem uma alergia na orelha, velho. O cara não consegue, como eu já comentei em outros vídeos. O cara fica 3 minutos com o protetor, a orelha do cara pipoca, né? Então, não pode, precisa pensar em outro protetor, outra coisa. Não é só falar, meu filho se vira nos 30. Não, tem que ajudar, a gente está aqui para isso. Mas o funcionário tem que fazer um esforço também, né? Infelizmente é desconfortável qualquer uso de EPI, né? Mas precisa ser utilizado. Aqui a gente fala aqui do desenvolvimento, né? Então as medidas elas têm que eliminar, né, ou reduzir a utilização dos agentes,
prevenir, reduzir, né? E deverá ser acompanhado de treinamento dos trabalhadores, né? Então é aquilo que eu falei, mais treinamento. Treinamento é importante? Minha Nossa Senhora Virgem Maria, Senhor do Bom Jesus. Fundamentalmente. Não adianta você dar um EPI e o cara não sabe usar. O cara não sabe usar EPI. Quando você vê trabalho em altura, você vai ver que não é tão fácil fazer um nozinho assim, velho, né? Quando você tiver lá para colocar o seu talabarte, quando você tiver algumas coisas, quando você usar, por exemplo, uma máscara respirável autônoma, né, que você tem que usar um galão porque o ambiente está todo comprometido, você vai ver que não é tão fácil de usar. E você também precisa analisar o seguinte: o que é fácil para você não é fácil para o outro. E tudo depende de vivência e experiência. Então, é necessário que treine. Pô, eu tenho que treinar o cara para usar um protetor aditivo, é só enfiar na orelha, velho. É, amigão, da hora, hein? E como é que eu higienizo? E de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar? Ah, é bom trocar a cada 6 meses você troca. Mas no boletim técnico daquele protetor aditivo, eu vi no fabricante que isso troca de 3 em 3 meses, né? Ah, mas o CA está válido. Mas validade do CA nada tem a ver com vida útil. Então, os conceitos começam a aparecer e precisa ser de fato analisado as coisas direito. O funcionário tem que ser treinado e ponto final. Tanto é que é uma premissa da NR6, que cabe, caso você não treine o seu funcionário, a que ele receba o adicional de insalubridade. Né? Está escrito na lei. Então, só dando uma repassada em tudo que eu já falei, né? Isso tudo está no papel, está na legislação, né? Eu falei isso de uma maneira mais didática, mas tem aqui, né, os itens para referência, né? Então, quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletivas, ou quando essas não forem suficientes, ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento e implementação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia. Então, você trata toda a hierarquia que eu falei. Então, medidas de caráter administrativo, utilização de EPIs, claro que ele já deu uma enxugada aqui, né? Mas enfim, é isso. Seleção do EPI adequado, né? Para a utilização do EPI no âmbito de programa, tem que ser considerado a norma legal em vigor para aquele trabalho, né? Por isso, a seleção do EPI adequado, né? O programa de treinamento já referendado, né? Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover ou fornecer o uso, a guarda, higienização e conservação do EPI, claro, né? Com certeza, não há o que se falar sobre isso, né? Os EPIs têm que ser identificados, tem que ter o CA bonitinho, você tem que saber que ele foi testado em laboratório e isso o CA traz para você, né? O certificado de aprovação, aquele número que vai acompanhado no EPI, né? Ainda o PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficiência das medidas de proteção implementadas, né? Implantadas, me desculpem, né? Considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas no controle médico de saúde do NR7, né, o famoso PCMSO. Ou seja, você vai lá e faz exame. Se você vê que a saúde do cara está decaindo, né, será que o EPI não está sendo o ator ruim dessa peça? Né? Às vezes não. Às vezes o cara tem um problema de saúde. Né? Por exemplo, o cara usa cinta, apesar de que não é EPI, né? Uma cinta lombar. Não é um EPI, mas enfim, é uma medida de proteção. O cara usa cinta lombar lá e levanta peso o dia inteiro, tal. Aí todo mundo usa. Só que o cara apresentou, né, lombalgias, problemas aí osteomusculares, né? Caramba, será que é o colete o problema? O colete não está adequado, está solto? Ou será que é o cara que levou um rola de moto? Ou será que é o cara que faz um bico sei lá, de qualquer coisa que faça exercício, aí o cara faz uma academia de uma maneira maluca, enfim. Tem que ser avaliado tudo isso, né? Então, a eficácia tem que ser medida, porque se você não controla e se você não avalia qualquer coisa, como é que você vai conhecer a eficiência dessa coisa? Dentro da parte de desenvolvimento, também temos o nível de ação, que é importante. O nível de ação é o nível que existe daquela avaliação quantitativa que se faz, que é o perigoso, é o famoso quando a água está começando a bater na bunda, entendeu? Então, por exemplo, você tem um nível lá de ruído, já utilizado esse exemplo, né? 8 horas, 85 decibéis.
80 decibéis é um nível de ação, é o nível que você tem que começar a se mexer, né, para poder correr atrás desse problema. Eu vou explicar mais adiante por que o nível de ação é 80 e tudo mais. Mas vamos ver o conceito só para vocês entenderem mais ou menos como isso funciona. Então, para fins da SNR, considera-se nível de ação é o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que essas exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Então, você tem um limite de tolerância, que é a partir daquele valor, o 000.1 é um problema, e você tem o nível de ação, que é um nível, que é uma margem, né, de controle do risco ali. Então, tá chegando, então vamos cuidar para não passar do limite de tolerância, né? Ainda deverão ser objeto de controle sistemático as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação, conforme indicado nas linhas que se seguem, né? Para agentes químicos, a metade dos limites de exposição. Para ruído, a dose de 0,5, dose superior a 50%, conforme critérios estabelecidos na NR15, anexo 1, item 6. Então, eles trabalham, né, com metade, com 50% do limite de exposição, é o que se chama de nível de ação, né, tanto para os agentes químicos como para ruído, né? Aí você vai falar assim, caraca, ô corintiano, você me falou que o nível de ação para 85 decibéis era 80 decibéis. Aqui ele está falando que a dose é 50%, né? Que 0,5 é 50%. É isso mesmo, está certo, né? 50% de 85 é 80, acreditem. Por que isso acontece? Isso ocorre e é normal se ver PPRA lá, o pessoal falar nível de ação a 45 a 40 decibéis, né? 42,5 decibéis. Acredite, eu já vi vários. Eu lembro pelo menos uns 3. Acredite, é possível. Mas da onde surge essa confusão, esse erro? Precisa entender a grandeza física, né? Então, quando você fala em pressão sonora, qual que é a grandeza física que você está delineando esse nível de pressão? É Pascal, não é decibel. Ah, mas é decibel que a gente mede. Decibéis, né? O decibel, ele é uma unidade logarítmica, né, que comprime os altos níveis de Pascal, porque senão ia dar números tipo de 1 a 1 bilhão, entendeu? Tô exagerando, né? Mas, para que isso não aconteça, existe uma unidade logarítmica, né, que é uma fórmula que se faz, paramétrica, né, que você aplica um valor de Pascal e você tem o resultado de 85. Então, o que acontece? Mais ou menos a cada 5 decibéis a coisa dobra, né? Então, você fala assim, mas de 80 para 85 é pouco? Não, está dobrando, né? Está dobrando. Claro que isso não acontece em toda a escala dos decibéis, mais ou menos quando chega nesse nível de 5 em 5 ele dobra. 90 é o dobro ainda de 85 e assim por diante. Então, 1 decibel é muita coisa, tem que se preocupar. Então, quando você fala de 80 decibéis, né, 80 decibéis é mais ou menos o ruído de um liquidificador, já não é um negócio agradável, né? Tanto porque, para níveis de conforto, né, o nível de ruído é de 65 decibéis. É bem abaixo de 80, de 85. Então, imagina o cara ficar 8 horas a 80 decibéis. O cara chega... Tá, não passou do nível de exposição, né, do limite de tolerância, não passou. Mas, ainda assim, é muito ruim. Tá longe de ser confortável isso. Então, todas essas premissas precisam ser analisadas, né? Principalmente no que tange o nível de ação. Aqui ainda, né, finalizando a parte de desenvolvimento ainda, você tem monitoramento, registro de dados, que é falado paulativamente no PPRA, você tem que ter o histórico, você tem que ter as lições aprendidas, o famoso lessons learned, né? É importante você ter, né, o controle da história, tanto é, né, que prerrogativas políticas, né, investimentos, etc., eles são realizados com base histórica, né? Então o cara olha lá atrás para poder planejar lá na frente. Registro de dados é importantíssimo, e monitoramento é simplesmente o trabalho em si, né? Ainda que existem responsabilidades do empregador e do trabalhador, né?
Então, o empregador, o empregador, né, ele cuida do terreiro, né? E o trabalhador cuida do que está dentro do terreiro, né? É isso. Então, o empregador estabelece, implementa e assegura o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa e instituição. Quem cuida, né, quem faz acontecer o PPRA é o empregador, evidentemente. Dos trabalhadores, colaborar e participar com a implementação, até porque não existe PPRA com PPRA na gaveta, né? Isso não é um programa de prevenção, isso é um papel de pão de riscos ambientais. Seguir as orientações recebidas, então insubordinação pode causar, como já falado anteriormente, uma justa causa. E informar ao seu superior direto a ocorrência que, a seu julgamento, possa implicar riscos à saúde dos trabalhadores, que é o caso do jardineiro que eu dei o exemplo, né? Então, se mudar alguma coisa para você, o seu empregador ele não está lá fazendo seu trampo. Quem está fazendo é você tem que avisá-lo, né? Então, o empregador faz acontecer o PPRA, né? E o trabalhador colabora, segue as orientações e informa em caso de zika. Sobre as informações, todos os trabalhadores têm direito a receber informações do PPRA. Todo mundo pode pegar no PPRA. Os empregadores têm que informar os trabalhadores de maneira apropriada sobre os riscos que eles estão expostos, né? Existe uma treta muito grande, né, no mercado, um negócio ignorante, porque infelizmente pelo empregador, às vezes, claro que não são todos os casos, tem muito empregador bom, gente, que é isso, mas tem muitos casos que o empregador tem medo de mostrar o PPRA para o funcionário, porque ele acha que o funcionário vai ler os riscos e vai querer processar a empresa depois e pedir o ensejo, a insalubridade ou a periculosidade com base nas informações postadas no PPRA. Isso é um grande erro. Primeiro que você está se negando a fazer seu trabalho, isso é negligência, né? Se você fizer o seu trabalho direito, você não precisa esconder os riscos a qual o trabalhador está exposto. Quase ninguém mostra, difícil. Só empresas que já bem estruturadas de segurança. Mas isso tem que passar na mão de todo mundo, porque todo mundo ali pode colaborar com o elaborador do documento. Falando de disposições finais, né? Ainda são mais algumas obrigatoriedades aí, né? Sobre o conhecimento da causa, né? Sobre a execução das ações, né? Sobre as garantias que o empregador tem que fazer sobre a ocorrência dos riscos e etc. É muito repetitiva a NR9. Eu acho que a NR9 poderia ser melhor escrita, né? As coisas se repetem em muitas linhas, às vezes com um pouquinho mais, um pouquinho menos de informação. Mas o que falta mesmo, na minha humilde opinião, isso é minha opinião, é uma redação mais clara, mais objetiva. Falando um pouco de PPRA na prática, além do que eu já falei, né? O PPRA na prática, o que acontece é o seguinte, infelizmente, o PPRA na prática você vai ver muitos documentos, você vai se deparar com muitas coisas incorretas, né? Mas o mais importante do PPRA na prática, eu digo isso porque eu faço perícias, né? Então eu quase sempre estou com documentos analisando na mão. Você vê PPRAs bons, mas infelizmente eu conotaria cerca de 10%, tá? 10% dos PPRAs, cara. O resto, se você procurar, até lanço um desafio para você. Se você quiser fazer esse teste como eu fiz. Se você quiser, tenta baixar da internet em PDF, aquela gulgada, 10 PPRAs. Se você baixar 10 PPRAs, você vai ver que 7 são iguais. E o pior, esses 7 são mal feitos. Infelizmente, o que se faz é copiar formato um dos outros, né? E é aí que eu deixo a mensagem para vocês, né, sobre esse caso prático. A minha ideia prática do PPRA, que eu passo para quem está aprendendo também, para aqueles que já têm experiência, né? A gente está aprendendo, eu não sou o cara do PPRA, eu não faço PPRA nossa, mas eu procuro sempre fazer o melhor que meu conhecimento pode me trazer, né? Não é só dinheiro, gente. Dinheiro é importante, mas, não é só isso. A gente tem que se ajudar, né? É um ser humano que está ali trabalhando.
Então, eu coloco isso para vocês aqui, né, como pedido, né, de profissional para profissional. Não copiem formatos. Né? Pô, você é um profissional formado na área, ou se você não é, você é um ser inteligente, você é capaz de desenvolver o seu próprio formato. Não copie formatos. Você é capaz de criar o seu formato. Você tem condições de ler a legislação, de avaliar o ambiente, né? Se você não tem essa capacitação, não faça. Você está prejudicando a vida das pessoas. Você pode levar um profissional, um pai de família com uma cadeira de roda para óbito, entendeu? Não faça. Procure se formar, então, se você tem vontade de fazer um PPRA, se é que isso existe. Mas é legal, não é ruim não, eu adoro fazer. O que eu não gosto é de fazer nas coxas, entendeu? Isso eu não gosto, né? Nem gosto de ver gente fazendo assim, propositalmente nas coxas, né? O dinheirinho rápido ali. Isso que incomoda, que irrita nessa profissão. Tem muito espertalhão por aí. Então, procura você fazer o seu formato. Não é que é para não plagiar, para não fazer. Não é isso. É para você entender a dinâmica de um PPRA. Você entender como ele funciona. Você entender como é planejar uma metodologia. Como você impor e acompanhar e fazer acontecer e controlar os agentes. É importante, né? Quando eu era pequeno, eu sempre observava minha mãe. Né? Minha mãe que é o seguinte. Tinha lá 3 ovos, 4 ovos, meia dúzia de ovos, tinha leite, não tinha leite. Velho, sempre saía um bolo. E o bolo ficava sempre bom. E eu falava pra ela assim, mãe, era moleque, não tocava das coisas. Assim, mãe, como é que você faz? Às vezes você faz com menos, com mais. E ela fala assim, vai sair de qualquer jeito. Por quê? Porque ela tem o feeling de fazer. Ela sabe aonde cada ingrediente atrapalha, soma, fica salgado, fica doce, fica mais duro, mais fofinho e tantas coisas que a ciência da culinária nos traz, né? Então, eu recomendo isso para vocês, né? Tenham feeling de fazer o PPRA, né? Criem, né, dentro de vocês essa consciência de até onde eu estou fazendo uma excelente avaliação ou não. Se não, para e analisa o que está feito. Ah, mas pô, eu fiz o orçamento pro cara, eu não vi, vai ter que fazer a medição dosimétrica, é caro pra caramba, tem laboratório. É melhor você dar sua cara a tapa e falar que você não tinha reconhecido e que vai sair mais caro do que você deixar de fazer. Isso é negligência. Você vai ser cobrado por isso, né? Se não pela legislação dos homens, pela de Deus. Acreditem, será. E eu acho que é isso que eu posso passar para vocês, dentro da minha pequena experiência, do que é prático num PPRA. O que eu gostaria é que vocês respondessem, né, após esse treinamento, né, para vocês mesmo, quem sou eu, né? Eu tô aqui para pedir nada para ninguém. Pelo contrário. Será que vocês entendem? Eu gostaria que vocês soubessem o que é um PPRA, qual a importância, de verdade, não só falar, ler legislação, de vocês. O que é, para que serve, o que é um bom, como avaliar, qual que é a abrangência disso. Essas são perguntas que todo profissional tem que saber na ponta da língua. Aqui eu repeti o slide aqui, porque isso aqui era um questionário, mas são as mesmas perguntas, né? E até coloquei aqui, façam um teste a vocês mesmos aí. Respostas detalhadas, amigos. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez, né, por mais esse vídeo, né? O nosso canal está começando, muito pequeno, né? Esse é o 3º vídeo, então tem muito trabalho a se fazer. Ainda é um teste, né? Eu não quero aqui dinheiro ou buscar likes. Eu sei que isso não dá dinheiro. Segurança do trabalho não é um tema que vai me deixar rico ou nem entrar uma grana da hora, viu? Segurança do trabalho é uma coisa que a gente faz pelo coração, por ajudar as pessoas, né? Peço para vocês, claro, dê um like, compartilhe, passe para as pessoas. Tem algum conhecimento aqui que é interessante as pessoas saberem. Mas não pelo dinheiro, pelo conhecimento, né? Participe do nosso grupo, que eu passei logo no começo dos slides, é importante. Vai acrescentar muito para vocês, né? Tem muitas pessoas com muito mais conhecimento que eu no grupo que podem colaborar tremendamente, né, com o conhecimento de vocês, com o progresso profissional de vocês. Não é? Então, eu queria deixar meu muito obrigado aqui. Se quiserem, à disposição, gente.
mandem perguntas, entrem no grupo, postem aqui mesmo no YouTube que foi melhor para vocês perguntas, né? Não sei tudo, estou muito longe disso, né? Estou buscando, né, a eficiência de ser um bom aprendiz, né? Estou longe de ensinar alguma coisa, mas vamos aprender junto, perguntem, eu vou buscar o que eu não souber, né? Afinal de contas, eu preciso saber, né? A área de segurança não é feita de incertezas, né? Então, eu queria deixar novamente um muito obrigado, fiquem todos com Deus aí e até a próxima.